Olá, meus amados, queridos irmãos, que Deus nos abençoe esta noite. Mais uma quarta-feira, mais um podcast Na Real entrando no ar para abençoar a sua vida, para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito feliz, muito alegre com a presença do meu filhão Lucas, que sempre nos ajuda, nos abençoa aqui na mesa. Tamo juntos, é isso aí, já curte, comenta, compartilha mais um episódio, já sabe, né, você pode levar a gente para qualquer lugar, a gente tá no Spotify, a gente tá em todas as redes, então compartilha e pode consumir o Na Real de qualquer lugar que você quiser. Amém. Conosco na mesa hoje uma pessoa muito especial, uma querida, que nós tivemos o prazer de conhecer já há muitos anos, uma ajudadora. Verdade. Tem sido bênção para nós na Maranata e ultimamente agora está servindo ao Senhor Jesus, nos secretariando lá na nossa igreja de Praça Seca. Eu estou falando da Suzy Gabriel. É isso aí. Que Deus abençoe você, Suzy. Amém. Que alegria receber você aqui Na Real nesta quarta-feira. Amém. Para mim é um prazer estar aqui, né, para falar dos feitos do Senhor na minha vida. É um prazer também servir a Maranata, né? Eu sempre gosto muito de servir e estar secretariando também é um prazer para mim. Que legal. Amém. Querida, você é do Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, carioca. Carioca da Gema? Carioca da Gema. Nasceu onde no Rio? Nasci em Mesquita. 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 Ah, legal. Mesquita. Seus pais também eram daqui do Rio? São todos do Rio. São Meu todos pai do Rio. é do Então, Rio. sua família não é oriunda de nenhum outro estado? Nenhum. Todos daqui da região Tudo mesmo? carioca. Que beleza, né? Interessante, porque o Rio de Janeiro recebe gente de muitos lugares, né? Sim. Muitas regiões do Brasil. É. E você, a origem de sua família? Tudo carioca. Todo mundo do Rio. Tudo do Rio. Seus pais faziam o quê? Meu pai era ferroviário. Entendi. E minha mãe era doméstica. Entendi. Você é filha única, tem irmão? Não, nós éramos em 9, né? 9 perdemos irmãos? Perdemos um em setembro de 2023. Entendi. E agora somos 8. Caramba, é muita gente. Muito. Cara, já reuniu A gente se essa reúne galera? todo Natal. O Natal é a família toda junta. E aí já, todo mundo tem filho. Eu tenho neta, né? Já tenho uma Vocês neta. têm que alugar um salão de festa, né? Não, tem casa grande, pastor. Tem casa É grande? uma casa grande para receber todo mundo. Deve É dar uma umas bênção. 30, 40 pessoas, porque juntando filho de todo mundo. É uma farra mesmo, é uma benção quando nós estamos juntos. Caramba, que legal. E a gente tem o costume de 2 em 2 meses se encontrar. Agora diminuiu um pouco, né? Porque nós temos uma irmã que mora em Nova Friburgo. Entendi. Fica mais distante, mas Todo mundo do Rio. Todo mundo do Rio. Caramba. Todos do Rio. E todo Natal vocês estão juntos? Todo Natal. A gente não abre mão disso. É mesmo? Ninguém tá morando em outro estado. Não. Então, de vez em quando, vocês se esbarram. Porque Sim. é tanta gente. Devido à demanda, à correria da vida, a gente quase não se encontra, né? Mas sempre que a gente tem a oportunidade de estar marcando, agora mesmo, ó, sábado a gente vai se reunir. A galera toda? À noite, a galera toda. Menos a de Friburgo, né? Ela não vem, vai deve ser viajar. mó farra. É muito bom. E são todos eles evangélicos? Não, só tem uma irmã, que é a Simone, que é da Maranata também, né? Tem uma que está afastada e tem uma que é testemunha de Jeová. Entendi. São quantas irmãs? São 5 mulheres e 4 homens. Olha aí, quase que empatou, né? Quem é o mais velho desse grupo aí? É o Sérgio. Sérgio. Está com 70 um pouquinho hoje. É o mais velho. Caramba. E a caçula. Tem muitos sobrinhos, muitos sobrinhos. Até que nem tanto, pastor. É. Eu tenho 3 de um. A minha irmã só teve uma, né? A minha outra irmã só teve um. São 5 ou 6. São 6 sobrinhos só. Entendi. Todo mundo ficou só ali na casa de um. Eu que Entendi. tive 2, meu irmão teve 3 e os restantes teve só um. Muito bem, você tem filhos, Tenho 2 filhos. 2 filhos. A Quem Kétila, são? né? A A Kétila tem 35 anos, é militar da Marinha, né? Isso. Tem uma filhinha que é aluna, é minha netinha linda. E tem o Alan, de 26 anos, também é militar. Muito bem. Casado com a Andressa, Então, que ganhei uma filha também, né? você só tem uma netinha? Só tem uma. Puxa, mas podia multiplicar isso aí, né? Pois é, né? O Alan tá querendo agora. Qual é, Alan? Alan não quer. Não quer? Eu falei, Alan, vamos embora, vamos começar o jogo. Pois é. Abre esse placar. Mas ele não Esse quer. 0-0 aí, né? A Andressa está começando a ensaiar que quer.
Eles estão com 3 anos de casadinho, né? Estão se curtindo, Tá né? certo, tá Estão se certo. curtindo. Tá certo. Mas é muito bom. E seus filhos são todos da igreja? São. A Kétila voltou agora para Jesus, se reconciliou, graças a Deus, depois de muitas orações, né? E o Alan também, junto com a esposa, são da Maranata, os 3. Glória a Deus. Querida, como foi o seu encontro com Jesus? Aconteceu alguma coisa de extraordinária? Você está para o Evangelho como aquela parábola que Jesus diz do homem que está caminhando e passa por um terreno e encontra um tesouro dentro do terreno. Assim, foi algo inexplicável, algo, vamos dizer assim, inusitado. Ele não estava procurando nada. Foi acidental. Eu também Como é que foi o seu encontro com Jesus? Eu também não estava procurando, não. Não estava, não? Não. Eu sempre trabalhei com uma pessoa, quer dizer, quando eu trabalhava no hospital, eu trabalhei com uma pessoa que ela era evangélica. Ela era da Igreja Batista e ela falava muito de Jesus para mim. E ela cantava sempre um louvor que é o Preciso de Ti, né? Aí eu falava para ela, o dia que eu me converter, eu vou para a Igreja Batista. Aí eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai, sempre, muito apaixonada por ele. Não que eu não era apaixonada pela minha mãe, mas eu tinha uma ligação maior com meu pai, né? Tanto que quando eu pensava que quando ele falecesse, eu ia ficar louca. Eu falava até isso com a minha sogra na época que eu era casada. E meu pai veio a falecer, né? Ele teve câncer de intestino e toda a trajetória dele, da enfermidade dele, quem passou com ele foi eu, as convulsões que ele teve, tudo foi comigo. E eu, mesmo sem ser evangélica, uma vez eu arrumando a cama dele, ele perguntou para mim, você acha que eu vou ser curado? Aí eu falei para ele, você acredita em Deus? Aí ele falou assim, sim. Eu falei, então clama a Deus que eu não era evangélica, eu não tinha a menor noção de evangelho. Mas falei isso para ele. E ele veio a falecer. E quando ele faleceu, eu recebi um consolo muito grande, era algo sobrenatural. Eu não entendia, porque eu estava muito tranquila, muito calma. E eu comecei a entender todos os processos que a minha irmã também viveu. Ela chegou para mim no sepultamento e falou, né? Poxa, Suzy, eu acho que eu não gostava mais tanto do meu pai assim. Aí eu falei assim, mas por quê? Ela falou assim, porque eu estou tranquila com a morte do nosso pai. Aí eu falei para ela, mesmo sem ser evangélica, eu falei, minha irmã, Deus te deu uma filha durante a enfermidade do meu pai. Né? Você não acompanhou o processo da enfermidade dele, que foi um processo muito complicado e difícil, que talvez você nem conseguiria passar por ele. Então, Deus te deu uma filha para você sair desse processo. E hoje você tem a mente na sua filha, não é que você não ame nosso pai, você já tem uma outra mentalidade. E aconteceu a mesma coisa comigo. Aquele consolo, eu sabia que não vinha de algo maior que se não fosse de Deus. E aquilo ali me despertou. Comecei a sentir desejo de buscar, de procurar. E eu ainda levei 1 ano ainda. Né? Aí nesse inteirinho do meu pai estar enfermo, eu mudei para Santa Cruz. E eu passava, todo final de semana que eu estava em casa, eu passava para a praia. E via uma igreja lá, o pessoal entrando e saindo. Tanto de manhã, quando eu estava indo, e quando eu voltava, eles estavam entrando e saindo. E aquilo começou a se remoer dentro de mim. Até que um dia eu estava no quintal, arrumando o quintal, e eu escutei aquela gritaria no corredor da rua. Aí eu abri o portão e falei, o que está acontecendo? Aí a menina falou que estava indo para a igreja. Ah, é assim mesmo, todo domingo é assim, né? A gente fica chamando um ou outro para ir para a igreja porque vai começar o culto. Aí eu perguntei para ela se eu não poderia ir com ela no próximo. Aí ela falou, claro que pode, você pode ir comigo. E assim eu fiquei aguardando. Chegou o final de semana, eu me arrumei e fiquei aguardando ela, porque ela trabalhava até a noite. E ela não chegava, aí eu comecei a ficar agoniada. Eu falei, a menina esqueceu de mim. Aí quando foi dando 7h30, ela chegou e me chamou. Ela falou, vamos? Falei, vamos. E aquele dia que eu fui, eu sentei lá atrás, estava lendo a Bíblia dela, o pastor fez o apelo, eu levantei minha mão. Naquele dia cantou o louvor Preciso de Ti. Ah, que legal. Deus preparou tudo, né? Foi lá na Maranata mesmo? Não, foi na Igreja Batista em Santa Cruz, que eu morava lá na época. Certo. E ali eu levantei a mão para Jesus e eu nunca mais me afastei. E dali comecei. Só que eu não sabia que tinha esse processo do levantar de mãos, do apelo. Eu não sabia que existia isso, né? E foi muito interessante. Né? O confessar, eu não sabia que existia. A menina falava para mim, mas eu não sabia que tinha esse processo. E quando eu cheguei em casa, que na época eu era casada, meu esposo não era evangélico, ele inclusive ele era ateu, eu me perguntei assim, agora, como é que eu vou fazer para ir para a igreja? Se esse homem é ateu. Vou ter que dar um jeito, né? E o próximo culto era na quarta-feira. E eu cheguei em casa, assim,
muito leve mesmo. Tanto que ele estava no maior tumulto para encapar caderno de filho, aquela coisa toda. E eu falava para ele assim, não se preocupe, fique calmo, que tudo vai dar certo. Ele falou, o que te deram nessa igreja que você foi? Que você voltou assim tão calma? E assim foi. Eu comecei a caminhar com Cristo. Na quarta-feira já eu comprei uma Bíblia e falei para ele, eu vou ao culto, vou começar a frequentar. Comecei a frequentar a classe de batismo na igreja, né? E fui indo, mas eu não me batizei logo, porque... Até para esclarecimento dos nossos queridos, em Romanos capítulo 10, versículo 9, nos fala sobre essa questão do declarar. Se com tua boca confessar ao Senhor e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Lógico que existem outros textos que nos levem a essa confissão. Sim. Eu estou apenas citando um, mas é um texto bíblico que nos dá o entendimento de que nós precisamos, para sermos salvos em Cristo Jesus, confessá-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Sim. Só para esclarecer. Amém. Não é simplesmente um ato simbólico. Não. É um ato legítimo, Sim. real. Real. Que traz mudanças físicas e espirituais, Muitas né? mudanças. Quando eu Muitas. confesso Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu estou admitindo que eu sou um pecador, já que preciso de um Salvador. Não é Precisamos verdade? mesmo. Então, não só apenas eu estou reconhecendo que Ele é meu Salvador, e eu estou reconhecendo também que eu sou pecador, que eu preciso de salvação, que eu preciso de perdão. Sou né? dependente dele, Sou da graça dependente, dele. Da totalmente. ação dele na minha vida. Então, Por isso, confessar. confesso os meus pecados, as minhas práticas malignas, nocivas, enfim, Sim. confesso a ele. E ele as toma e as joga no mar do esquecimento, nos perdoa dos nossos pecados, escreve Nos o nosso abraça. nome no livro da vida. Sim. E a gente continua caminhando, Amém. só que agora de uma forma diferente. Transformado em um processo de mudança contínua, promovida pela palavra e pelo Espírito Santo Sim. de Deus, até chegarmos no céu, aonde aí Amém. sim Amém. Não vejo a estaremos hora. de uma forma perfeita, com os nossos corpos transformados em um corpo glorioso parecido com o de Jesus. Amém. Jesus. Amém? Aonde viveremos com Ele para sempre. É um processo. É um processo. Eu estou nesse processo, né? Porque eu fui muito transformada, pastor. Muito. Eu era uma pessoa que eu bebia muito. Mas você parece uma pessoa assim tão... Mas eu não era. Isso aqui é Espírito Santo purinho. É mesmo? Você era da pá virada? Era da pá virada. Era pagodeira de roda de mesa, assim, ó, de puxar samba. É mesmo, gostava da rodinha de Tu samba. era sambista mesmo? Era de segunda a segunda. É mesmo? Caramba, gostava muito, então. Eu bebia 2 caixas de cerveja por final de semana. Jesus Cristo. Falava para ela, não, pastor. É mesmo. Uma coisa horrorosa. Quem te vê hoje não Não sabe. acredita, né? Quem te viu naquela época que te vê hoje fica assustado, não né? acredita. Essa é a Suzy? Caramba, Suzy. É mesmo. É, Você tinha esse hábito Tinha. de todo dia tu ir pro bar. Não, eu Não, não todo bebia final de todos semana. os dias, todo final de semana. Todo final de A semana. cervejinha no Sim. final de semana. Era Mas você aquele... falou que todo dia E de fazia... segunda a segunda eu ia para pagode. Ah, e não necessariamente no bar. Não. Aí era, às vezes, clube, algumas praças. Aham. Assim, Porque Mas gostava de pagode. gostava. Hoje eu não consigo nem ouvir. É mesmo? Sério? Não consigo nem ouvir Mudou pagode. tudo mesmo. Mudou completamente. Jesus transformou mesmo minha vida. Os meus irmãos mesmo falam, entendeu? Você realmente houve uma transformação da sua vida. Notória. Poxa, Notória. é. Não, Notória. você falando assim, realmente. Notória. Olha aí, quem poderia imaginar? O pastor fala que eu sou recatada. Você é Espírito Santo purinho, pastor. É mesmo? Eu permito, eu peço a Deus todos os dias, né? Até o gênio mesmo. Eu não sou calminha assim. Não, tu era brigona? O quê? O quê? É mesmo? Era brigona. Metiu o pé no pau da barraca Não, mesmo? não, é a bandida que fica dentro de mim. Tava solta. Tava solto. Tava solta. É Mas Jesus mesmo? foi lá e prendeu. Do que você se lembra, assim, desses tempos distantes de Deus, que hoje você lembra e sente meio que aquela vergonha alheia? Assim, meu Deus, como é que eu pude fazer isso? Quando eu bebia, né, pastor? É. Teve uma vez até que eu caí no clube, É mesmo? de bêbada. Bebia de cair. Sim, o Alan mesmo falava. Hoje ele não fala mais, que acho que ele não consegue nem lembrar, graças a Deus.
Mãe, você bebia muito. Quando você ficava bêbada, então você ria à toa, ficava chata, falava muito palavrão. Ela mesmo falava, bem pouco tempo. Caramba. E entristece, né? A vergonha mesmo, né? Hoje eu não consigo me ver, graças a Deus. Assim. Mas você tinha companhia nesse processo? O seu esposo acompanhava você? Tinha companhia. Amigo, o que não falta é companhia, né, pastor? É. Sim, porque às vezes o seu esposo ele acompanhava nesse processo todo. Sim, acompanhava. Ele gostava também de... Gostava. Mas Na ele época... não teve um encontro com Deus? Não teve. Ele era o que tocava o pandeiro. Entendi. Ele gostava. E até hoje tá, né? Ele dá aula de dança e tudo. Aí ele continua ainda Continua. envolvido. De que ele fala de você? O que ele diz de você? Então, o pai da Cat eu quase não vejo. Certo. Eu quase não vejo mesmo. Muito pouco contato. Ele não fala nada, ele rompeu mesmo o laço todinho. Na separação ele rompeu. Ele não quis conversar mais, não quis mais falar. Mas não foi essa a razão. Não. Foi outra razão. Não, foi depois da separação, ele não quis mais falar. Porque, na verdade, ele não queria separar, né? Quem Não. quis separar fui eu, Ah, é? É. Eu que quis separar. Então, ele não aceitou. Então, rompeu aquele assunto, conversa. Até mesmo sobre a menina, ele parou de procurar. Entendi. Aí rompeu totalmente. Então, essa conversão, lógico, ela continua. Continua. É uma jornada. Mas já houve uma mudança radical. Radical. Agora, Mudança é interessante radical. como às vezes a gente conhece pessoas que dizem ter tido um encontro com Deus, mas pouca coisa diferencia a vida dele atual da vida do passado. É muito difícil você romper essas cadeias, esses processos. No seu caso especificamente, foi algo que aconteceu rapidamente, porque tem gente que sofre. O né? álcool era um vício ou não? Não chegava Não. a ser vício, não. Mas Era um penduricalho ali naquele contexto. Sim. Né? Até a Como não própria chegava a ser vício? situação, Você né? não sentia falta quando não bebia? Não sentia falta. Engraçado como que existem organismos que se tem prendem gente- logo. Tem pessoas que tomam... Que é o dependente químico. dependente. E se torna dependente. Sim. Né? E aí se torna... Apesar de que todo mundo diz que não é viciado, mas... Não é? O cara Duvida-se. Eu bebo todo dia há 40 anos e não sou viciado. E tu fala, que isso, rapaz? Como assim? Então para amanhã, quero ver. Mas eu parei assim. Eu me converti em março de 2002. Pois é, o que eu estou falando. Existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que não conseguem. Quando dizem, não, eu vou parar. E aí não consegue. Eu acho tudo que é o querer, né, pastor? Tem que existir. O começo do processo é você querer. Mas às vezes, nem sempre querer é poder. É a batalha da pessoa. Cada um tem uma batalha, né? Porque a gente já teve aqui pessoas que tiveram envolvimento com cigarro ou bebida. Aí, no seu caso, por exemplo, você quis parar, você parou e acabou. Teve gente que contou testemunho aqui que se converteu legitimamente, Deus transformou a vida dela, mas o largar o cigarro, por exemplo, foi um processo. Foi difícil. Era um vício, Foi difícil, né? Teve que trabalhar muito e conquistou a liberdade dele e se libertou. Tem gente que, não tem aquela história do pastor Davi, que ele tinha um cara bêbado numa padaria, cara chato perturbando ele. Aí ele olhou pro cara, mano, que cara chato, bêbado chato. Falou que você tome nojo da bebida em nome de Jesus. E foi embora. O cara não começou a ter nojo da bebida naquele dia. O cara sentiu o cheiro e vomitava. E ele procurou o pastor Davi depois. Anos depois, o cara convertido falou, foi o senhor que orou por mim. Largou, não é bem uma maldição, largou uma bênção. Largou uma bênção. Você vai ter nojo dessa bebida aqui. Em nome de Jesus. E ele, cara chato, mano. O cara foi liberto assim, ó. Né, numa oração. Mas tem gente que passa por um processo. A avó da sua mãe conta uma história semelhante. Do avô da sua mãe, que era preso a bebida. E ainda obrigava ela a ir ao boteco comprar cigarro e bebida. E bebida. Aí ela ia, né? Ela já crente, ela ia, fazia de propósito, ela ia, só que ela ia orando, né? Senhor, liberta esse homem, que ele tenha nojo dessa bebida, que ele não queira mais beber. Aí ela disse que ela foi durante 1, 2, 3 semanas,
Um dia ela comprou a bebida, a mesma bebida, ele foi tomar, não conseguiu. O cara começou a Tava passar com mal. nojo, começou a passar E mal. as Tá orações? estragada, você trouxe estragada, que não sei o que lá, e foi lá, Cara. pegou outra, toda aqueles que ele pegava, não Tava estragado. estava estragada. Aí ele largou, disse, eu não vou beber mais não, e ficou liberto, se tornou um servo de Deus, acho que morreu como presbítero da igreja. Oração, né? É o poder da oração. Eu fui uma oração que eu fiz. Eu me converti em março, e em maio foi o aniversário da minha irmã. E a gente estava se arrumando para ir. Eu fui para o quarto e eu continuei bebendo. Aí eu fui para o quarto, me ajoelhei e falei, Senhor, eu vou para esse aniversário, mas eu não quero botar uma gota de álcool na minha boca, porque eu quero dar testemunho de quem eu sou na minha vida. Que legal. Aí fui. E lá, quando passou a primeira bandeja, o menino trouxe, aí, Suzy, eu falei, não, eu quero coca. Coquinha. Coquinha Eu geladinha. quero uma Coca-Cola. Aí ele, tem certeza? Eu falei, absoluta. Ele tá de ressaca? Eu falei, não, eu não quero beber. Aí ele, tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Aí ele foi e trouxe a Coca para mim. Aí Legal. ali em diante, nunca mais bebi. Decisão. Decisão, oração, botei o joelho no chão, falei pro Senhor. E a questão, por exemplo, do mau hábito de você falar palavrões, porque isso também vicia. Vicia. vira um Você hábito, começa né? a falar, vira um hábito. Você nem percebe, às vezes. Tudo que você fala, cada 10 palavras, 8 é palavrão. Né? Em ônibus, falava em condução mesmo. É. Mas assim, pastor, foi de uma forma tão natural que eu nem percebi. Fui parando. Foi se policiando. Fui me policiando e parei. Hoje já dói nos meus ouvidos ouvir. É. Só como uma coisa assim, uma ofensa mesmo para mim, mesmo que não seja comigo. Eu falo, eita, gente, sou obrigada a ouvir isso, mas... Quando eu estou de casa e que eu escuto na rua, eu falo, eita! Hoje está reclamando. Né? Mudou muito. Aí eu falo, misericórdia! Pois é, muda muito. Jesus é muito bom. Mas o que você viu mudança? Fora a bebida, que é coisa poderosa, né? Que é algo que mexia com você, o linguajar, que era pesado. Quais são as outras áreas da vida que você sentiu que foi transformada? Os meus rompantes, né? O gênio, assim, a personalidade forte, né? De tudo que falava, eu rebatia. Eu sempre tinha que ter a minha última palavra. Comprava as brigas. Bateu, levou. Isso também foi de Era uma brigona forma assim. também? Brigava assim na rua? pastor. Arrumava encrenca? Era. É mesmo encrenqueira? Não levava desaforo para casa? Não levava. Bateu, levou. Era assim. Fui transformada Mas isso é também. coisa de dessa- baixinha ou era... Pastor, eu acho que é de baixinha, né? Porque toda baixinha abusada, né? São sangue quente, né? Eu ainda falava assim, quando falavam pra mim assim, toda baixinha abusada, né? Eu falei, mas eu me garanto. Caraca! Você sabia alguma luta, não? Era Sabia nada. Era marra. Nem correr eu podia, porque sou baixinha, perna curta. É mesmo? Nem correu. Já chegou assim às vias de fato alguma vez? Não lembro, não. Não, né? Graças Não, a só Deus. bate-boca. Tu ia Eu ia levar apanhar, pior, eu né? ia apanhar muito. Ia apanhar muito. Jesus já estava te livrando antes, Graças então. a Deus. Livramento. Tem que botar a mão ali na frente daquela baixinha, que ela arruma encrenca. Ela pensa que se alguém der um suspiro, ela cai. E lá em casa, todos nós somos assim, tá? É mesmo? Todos nós. Todo mundo com sangue italiano. Todo mundo com sangue quente. É sangue italiano ou é sangue de espanhol? Antigamente dizia que era lá. sangue É de espanhol? Sei lá, eu sei de italiano, né? Não sei porque o pessoal Não é vai do meu assumir tempo, dizer não. que era de brasileiro, diz que é de espanhol, que é de italiano. E lá são todos baixinhos lá em casa, tá? É mesmo? Só tem 2 altos. Você é maior? O que faleceu era alto, né? E a de Friburgo, que é alta. O resto, tudo baixinho. Tudo baixinho. Alta que você fala assim, 1 metro e quanto? Pastor, pra mim todo mundo é alto. Pra né? você, por isso que eu perguntei. 1,75 m, alto. Eu pra Eu ela, acho que a minha irmã é da altura do Lucas. A minha irmã de então ela é Friburgo. Meu irmão também, era assim. É alto. Tá bom. Tá, Por isso que eu eu sou falo. médio, eu não sou tão alto. Pra sua irmã da minha altura, ela é alta. Pro seu irmão da minha altura, ele é médio, normal. Assim, tipo... As pessoas... Mas vem cá, nessa sua jornada com Deus, você viveu um momento de enfermidade muito, muito sério na sua Sim. vida. Essa enfermidade tinha alguma coisa a ver com
com esse passado de bebida, Os médicos de fumo, não? Você chegou a falar de fumar? cheguei a fumar, Fumo não, mas não, bebia. Fumar não, bebia. Ah. Os médicos nunca me associaram a isso, não, né? Não? Eu estava vivendo um momento muito tenso no trabalho, assim. Eu sempre trabalhei com financeiro, RH, departamento pessoal, e essa parte sempre ali muito maçante, né? Sim. Muito estressante. E eu estava vivendo um momento muito tenso na empresa. Aí foi onde eu comecei a sentir dor no peito conforme eu subia a ladeira. Eu trabalhava ali no centro de Caxias, eu subia aquele viaduto ali da 25 de agosto. Aham. Comecei a sentir dor no peito conforme eu subia a ladeira. Aí, nesse dia que eu senti a primeira vez, eu fiquei o dia todo com falta de ar. Aí eu procurei um médico e o médico disse que eu estava com crise de ansiedade. Aí eu falei, tá bom. Mas eu continuei sentindo essas dores. E aí o motorista da empresa falou para mim, Suzy, por que você não vai na médica tal? Aí ele falou assim, eu marco para você, pego o número para você e você vai. Eu fui na médica, a médica pediu vários exames, mas eu não conseguia fazer o teste ergométrico, porque eu sentia muita dor, né? Eu falei, eu não vou conseguir fazer esse exame. Então, não fui. Isso foi em junho, em julho. Quando foi no dia 5 de agosto, eu senti muita dor dormindo. Eu acordei com dor no peito na madrugada, fiquei assim uns 5 minutos com dor e voltei a dormir. Acordei, desci para trabalhar, aí comecei a sentir dor de novo. Aí eu peguei e estranhei, falei, opa, estou sentindo, quando eu estou descendo, eu estava sentindo até então subindo, senti deitada, mas em nenhum momento na minha cabeça passou nada de problema de coração. Entendi. Você achou que era, sei lá, gases? Sei lá, eu nem pensei em nada, sinceramente. Porque às vezes nem gases pensei... dão umas dores assim aqui no pulmão, né, e tal. E fui para o hospital. Falei, não vou trabalhar não, vou para o hospital porque isso está preocupante. Fui para o hospital. Lá eles fizeram 2 testes de enzima, não deu nada. Só que o médico que estava me atendendo, ele não era cardiologista. E ele não se atentou para o detalhe que eu disse que eu senti dor em repouso. Aí ele falou para mim que queria me internar naquele dia para ficar em observação. E depois ele ia me mandar para casa, para eu fazer exames de rotina na segunda-feira. Só que foi na semana da abertura das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. Ah, sim. Então estava tudo parado. Sim, uma confusão na cidade. Aí eu perguntei para ele, tem perigo de eu ir para casa? Sim. Ele falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vai para casa e se você sentir dor, você toma esse comprimidinho aqui, que era o Isordil. Falei, tá bom, eu fui para casa. Fui para casa, fiz minhas coisas normalmente, fui dormir. Quando foi 7 horas da manhã, do dia 6 de agosto, eu acordei com muita dor no peito, muito. Ah, tá bem pior do que antes. Muito, e eu comecei a me sentir gelada. A minha perna foi ficando gelada, foi de baixo para cima. Caramba. Aí eu liguei para minha filha, né, para ver se ela atendia, para me socorrer. Ela estava com o telefone desligado, ela estava com o maior barrigão. Aí liguei para o meu irmão de baixo, que meu irmão morava embaixo. Ele também não atendeu, aí liguei para minha irmã. Essa que é da Maranata também, ela atendeu. Ela passou o dia comigo no hospital, aí ela foi me socorrer. Eu falei para ela, vem me socorrer porque eu estou passando muito mal, estou com muita dor. Aí eu desci e bati na janela do meu irmão, ele pegou, abriu a porta, ele disse, hoje ele conta, né, que eu estava branca, eu já não tinha mais cor. Caramba. Aí a minha irmã chegou, me levou para a emergência, eu tomei 3 doses de morfina, de tanta dor que eu estava, e me transferiram para um outro hospital. Só que assim, até então eu não sabia nada, que eu tinha infartado, eles não falaram nada comigo. E fui para o CTI, fiquei no CTI. Aí no dia seguinte, quando eu acordei, eu não sabia o que estava acontecendo, né? Então foi onde essa passagem veio à minha mente através de um louvor, né? Eu fiz uma oração ao Senhor, falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe de todas as coisas. A passagem é o Salmo de número 27. 27. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. Isso. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Exatamente. Veio, eu senti uma presença tão grande naquele CTI, eu comecei a chorar, e a minha preocupação de alguém chegar, né, e querer saber por que eu estava chorando, eu ia ter que falar, eu estou sentindo a presença do Senhor aqui, porque eu tinha acabado de fazer uma oração, né? Sim. E na manhã o médico veio e falou, olha, a senhora infartou, teve um infarto muito grande. Caramba. A senhora estava com 95% da artéria entupida. Caramba. E eu não sei qual vai ser o resultado disso, qual a sequela que vai ficar, se o seu coração está com alguma lesão, se não está. Isso a gente vai ver com o decorrer do tempo. Quando você se sentiu mal, antes de estar no hospital, foi rápido essa... Socorro? O socorro?
Pastor, eu não tenho noção de tempo. É. Porque eu estava tão ruim, que eu não sei dizer quanto tempo demorou o socorro. Você acordou, pediu socorro para o seu irmão. Mas eu não sei exatamente a hora que ela chegou, porque eu perdi a noção do tempo. Sim. Não sei exatamente a hora que ela chegou. A dor te desnorteou, tempo. né? Me desnorteou. E aí você foi logo conduzido para o hospital. Fui. Aí foi onde eles me socorreram com a morfina, né? E eu não sei quais são as medidas, eu não lembro exatamente. Deu tempo de avisar alguém na igreja para orar? A minha irmã avisou. Assim? A Zila e a Janete bateram lá no hospital. Quando a é? ambulância saiu para me transferir para o hospital que eu ia ficar, a Zila e a Janete já estavam lá. Preocupadas, tá? E a ambulância saiu, elas ficaram. Aí, quando você chegou, elas estavam lá? Não, quando eu fui transferida para o outro hospital. Para o outro hospital, tá. Que aí a minha irmã avisou, né? Foi avisando a família, foi avisando a todos. E assim, a igreja me abraçou. Nessa época você já estava em Jacarepaguá? Já estava em Maranata, Jacarepaguá. Foi em 2016. Entendi. Agosto de 2016. Dia 6 de agosto de 2016, quando eu infartei. E aí eles marcaram um cateterismo para ver como é que estava, qual era a artéria que estava entupida. E logo depois eles marcaram. Eu infartei dia 6, eu fiz a angioplastia, que é o stent que é colocado, no dia 15 de agosto. Olha o tempo que levou, esse tempo todinho. Mesmo com medicação, o coração estava ali em sofrimento, né? Uhum. Dia 15 de agosto, dia 19 tive alta. Fiquei de auxílio-doença e, assim, a igreja orando. E nesse tempo que eu fiquei em casa de auxílio-doença, foi um tempo... Eu costumo dizer, o pessoal fala que eu sou louca, mas eu costumo dizer que foi um tempo muito bom, porque foi o tempo que eu mergulhei na palavra do Senhor. Um tempo que, assim, eu estava convertida, mas eu não tinha intimidade, eu não tinha experiência, eu quase não lia a Bíblia por causa da correria do dia a dia. Então, ali eu encontrei tempo para poder estudar a palavra. Acabou sendo freada pela doença. Exatamente. Foi um tempo bom, foi um tempo muito bom. Caramba. E eu pude me aproximar do Senhor, pude conhecer o Senhor. Deus foi trabalhando em várias áreas da minha vida. Eu fui crescendo espiritualmente. Esse tempo foi muito bom. Só que em 2017 eu voltei a sentir dor no peito, né, conforme eu subia a ladeira. Voltei a fazer acompanhamento com a médica, porque eu fiquei com uma lesão. Meu coração ele não funciona 100%. Eles costumam dizer que é 1/3 que meu coração funciona. Caramba. E aí eu fiz uma cintilografia e acusou uma outra artéria entupida. Aí ela me internou, no mesmo dia que ela viu o resultado, ela me internou. Isso quanto tempo depois? No ano seguinte. Um ano depois. Não chegou nem a ser um ano, porque isso foi em agosto. E depois foi em março de 2017. Só que agora não foi algo que te derrubou. Você... Internei normalmente, só para fazer mais um stent, né? Certo. E fui para casa, rapidinho. 2018 tirei férias, né? Não internei. Voltei a trabalhar, assim, pouco, mas voltei a trabalhar. Aí, em 2019, eu comecei numa palestra da Escola Bíblica Dominical, aqui na Tijuca mesmo, eu comecei a me sentir mal, um mal-estar, mas uma coisa fraca, uma dor aqui no estômago e irradiava para o braço. Quando irradiou para o braço, aí me alertei. Eu já conheço, né? Aí liguei para a Janete, falei, Janete, eu estou indo para o hospital. Esperei acabar a palestra, mas eu estou indo para o desencargo de consciência, porque eu estou bem. Aí fui para o hospital. Só que lá ela fez um eletro e acusou uma sobrecarga no coração. Ela me segurou, falou que não ia poder ir embora. Aí me transferiu de novo para o outro hospital, mesmo hospital que eu internei a primeira vez. E lá resolveram fazer uma cirurgia, né, de peito aberto mesmo, uma revascularização. Meu Deus. Abriram porque eu estava com um aneurisma. Caramba. Estava com aneurisma. Abriram, fizeram a cirurgia, eu internei no dia 9 de junho e eles operaram dia 19 de junho. Me operaram, a igreja fez um apelo lá porque precisava de transfusão de sangue, né? O pessoal foi, doou sangue e eu fiz essa cirurgia. Nessa cirurgia eu coloquei 2 safenas e uma mamária. Fiz a cirurgia, fui para casa. Só que depois dessa cirurgia, eu não melhorei. Eu não conseguia fazer nada, eu cansava muito. Achava que ia melhorar, mas não melhorei. Em 2020, eu internei novamente. Só que, assim, toda inchada e com muita falta de ar. E 2020 foi a época da pandemia, né? Como é que Deus me guardou? Eu me internei na época da pandemia. E lá eles me desincharam, me mandaram para casa.
Fiquei acho que uns 4 ou 5 dias internada e me mandaram para casa. Não fizeram cateterismo, não fizeram nada. Em 2021 eu internei novamente, toda inchada. E só que eu mudei de hospital e mudei de médico. E o médico quis conhecer meu coração. Aí pediu novos exames, fez novos exames. Ele falou assim, olha, eu quero ver se a parede do seu coração ela está funcionando. Se estiver funcionando, eu vou colocar um novo stent. Se não, a gente vai só ficar com paliativo. Falei, tá bom. Aí fizemos a ressonância, a notícia veio ótima, graças a Deus, que a parede do coração estava funcionando. Então, ele colocou mais 3 stents, inclusive na safena, que eu operei, que eu tinha colocado. Estava tudo obstruído de novo. Ele colocou mais 3. Então, eu tenho 5 stents, 2 safenas e uma mamária. Caraca. Sou um Robocop. E assim, depois disso, eu levantei da cama. Tanto que em março de 2022, a UNSS me deu alta. Voltei a trabalhar. E estou aí até hoje. Caraca, Suzy. E aí as pessoas perguntam, você está curada? Não estou curada. Do coração. Mas eu digo para você que os milagres são diários na minha vida. E assim, o que eu tenho visto o Senhor fazer na minha vida é mudanças em mais áreas na minha vida. Que é liberar o perdão, entender o próximo, amar o próximo, ser misericordiosa, porque às vezes eu me vejo assim, que eu não sou e eu preciso ser. Sabe, eu tenho visto a mão do Senhor na minha vida em todos os momentos. E quando eu estava internada, a pastora Raquel fez uma ligação para mim e falou assim, Suzy, querida, fique atenta aos sinais, porque o Senhor quer falar com você. E hoje, assim, eu consigo ver a mão de Deus em tudo na minha vida. Eu vejo sinais em tudo na minha vida. E eu tenho, assim, sido transformada mais ainda em outras áreas da minha vida. Deus tem feito milagres na minha vida, eu tenho visto, e em tudo eu vejo a mão dele. E estou aí, pastor, Robocop trabalhando. Sou ligada no 220. Robocop. A gente acabou que deu um salto e foi para 2016. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo para falar como foi que foi essa transição. Você conheceu a Maranata e chegou na Maranata? Eu mudei de Santa Cruz, fui morar na Praça Seca. Foi uma questão de mudança. Foi Sim. mudança de endereço. Mudei de endereço, aí comecei a procurar uma igreja batista, porque eu era da raiz de batista, né? E tinha uma batista ali na praça? Sim, na minha rua onde eu morava tinha. Só que a minha filha, o pastor já tinha ido lá em casa para me conhecer, conversar com a esposa dele. Só que a minha filha pediu para eu visitar a Maranata, porque a tia dela tinha levado ela na Maranata e ela tinha gostado. A filha é a Kétila. A Kétila. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, porque eu queria os 2 comigo, né? Fui visitar, era o pastor Davi Silveira que estava lá, era o último dia dele, era o último dia não, ele foi na cantada de Natal, dia 25 de dezembro, mas ele estava saindo. Estava fechando o ano, Tava. o triênio. Ciclo, né? Ia chegar o pastor Rômulo. Aí gostei e fiquei. Cheguei na Maranata e quando eu olhei aquela igreja grande, eu falei assim, gente, eu sempre fui muito ativa na igreja lá que eu estava, né? Uhum. Aí eu falei assim, gente, essa igreja é muito grande. Eu não vou fazer nada aqui nessa igreja. Eu vou ficar sentada no banco. Acho que o pastor não chega nem perto dele. Aí eu não sei quem foi que me falou, depois de um tempo frequentando, falou para mim assim, por que você não pede pastor para fazer uma visita na sua casa? Ele vai conhecer seus filhos, você vai ver que não é nada disso. Aí marquei uma visita no meu lar com o pastor Rômulo, ele foi lá, tocou violão com a Alain, conversou legal. com a Kétila. E aí eles viram que não era nada daquilo, eles também tinham a mesma imagem, mas eles não estavam indo comigo, nenhum dos 2, só eu. Aí comecei a frequentar a Maranata, participei da escola bíblica dominical, da classe transferida, né? Era até a Débora, que era superintendente. Aí eu caí logo na mão de quem? Da Débora, né, pastor? Aí a Débora me pegou e fiquei. Aí hoje eu estou lá, ó. Não ia fazer nada, hoje eu estou lá. Porque não falta trabalho na casa do Senhor, né? Envolvidaço. É verdade. Muito bom, muito bom. Foi dessa forma que eu cheguei na Maranata. Fui visitar com a minha irmã e gostei. E fiquei. E você se envolveu logo com as pessoas, porque ainda mais alguns irmãos que são líderes, quando descobrem que tem alguém que tem capacidade para gerir determinados problemas, determinadas áreas,
Fisgam logo. Principalmente na área de secretarias. Aí você se tornou Eu fui ser secretária da Escola Bíblica Dominical. E também secretariava a Janete. A Janete, A Janete tinha uma secretária, era ela. Entendi. A secretaria da igreja foi o senhor e o pastor Davi Pereira que me fisgou, passando assim, ó. O senhor pediu para o pastor Davi Pereira, você não conhece ninguém que possa me ajudar na secretaria, porque a Fátima ficou doente. Aí eu estava passando assim, ó, o pastor Davi Pereira, a Suzy. E fiquei. Ficou lá. Pô, mas tem voltando de novo, tem uma parte aqui que fala de uma oração profética. Como é que foi isso? Oração profética? Do impacto de uma profecia que você recebeu antes do infarto. Isso, eu trabalhava numa empresa que organizava os cultos antes do expediente. Ok. E eu convidei naquele dia para pregar o pastor da minha chefe e ele levou um convidado. Legal. E depois que acabava o culto, a gente subia para a sala dela para poder fazer a oração junto com ela. Só que aquele dia ela não estava. Aí o convidado sentou e eu fiquei assim na porta, né? Vendo ele falar, ele parou tudo e falou assim, ó, Deus está mandando te dizer que você vai ter uma enfermidade desse lado aí que você está com a mão. E eu estava muito deprimida aqueles dias, sabe? Muito. Caramba. E aí eu comecei a chorar e ele falou assim, mas ele manda te dizer também que essa enfermidade não é para a morte, é para glorificar o nome dele. Isso um mês antes. Um mês antes. Aí eu pensei em câncer de mama, pensei em várias coisas, nunca pensei em infarto. Quando eu infartei, eu levei um tempo para eu poder falar assim, gente, o pastor Almir falou aquilo. Ele orou por mim, ele falou profecia. Exatamente. Caramba. Em profecia. Cantou a pedra antes dela acontecer. Cantou. Caramba. Cantou a pedra antes de acontecer. Realmente. Depois de muito tempo que eu fui lembrar. Outro dia desse mesmo, a gente fez uma chamada de vídeo, porque eles queriam ver como é que eu estava, né? Eu estava de auxílio. Outro dia desse, não. Eu estava de auxílio doença ainda. Aí ele falou, pô, Suzy, bom ver você. E foi ele que fez a profecia. Deus usou ele para me avisar que seria para a glória dele. Eu não posso ficar calada, né? Eu tenho que falar sobre essas maravilhas que Deus faz na minha vida. O médico mesmo me falou mês passado, pastor, você não é para dar 2 passos sem sentir falta de ar. E você dá 50 mil passos. Por quê? Às vezes eu estou correndo. Aquele cansaço sumiu, desapareceu? Sumiu. Caramba. Eu acho que também é um pouco de ansiedade, quando dá umas faltas de ar em mim. É um pouco de ansiedade. Aí você associa logo ao coração. Mas corro para pegar ônibus. Falo para o meu médico, eu corro para pegar ônibus. Ele não acredita. Eu falo, eu limpo casa. Ele não acredita. Estou dizendo para o senhor. É Deus. Caramba, é Deus mesmo. Deus mesmo. Amém. Mais alguma questão, meu querido? Tem a questão da reconciliação da sua filha, que veio depois da... Foi ano passado. Foi ano passado. A reconciliação. Apanhou muito, né? Por causa de escolhas erradas que ela fez, né? Como todos nós fazemos, né? Sim, sim. E muita oração, eu orando muito a Deus para poder trazer ela de volta, porque ela sempre foi uma menina que ela era intercessora, né? Que é aquela menina que jejua de manhã, de tarde, de noite por uma vida. Uma vez ela falou comigo que ela se preocupava muito quando alguém falava para ela que ia orar por ela. Porque na cabeça dela, quando eu digo que vou orar por você, mãe, eu tomo a sua causa para mim. Então, isso eu vou orar por você. A sua causa é a minha causa e eu vou orar. E é claro que o inimigo não ia deixar ela ficar na presença de Deus muito tempo, né? E por causa de namoro, ela foi se afastando. Que bom entendimento dela, hein? É, exatamente. Quando eu me responsabilizo de orar por alguém, a causa daquela pessoa se torna a minha causa. Foi, ela me falou assim uma vez. E ela é exatamente assim. Ela é uma intercessora, ela. Caramba, que legal. E aí, ano passado, ela começou, a Andressa chamou ela para ver uma peça de teatro, ela começou a frequentar, foi indo, aí falou, ó, quero marcar para poder começar a frequentar a classe. A gente não pode mostrar muito assim euforia, não, né? Fala assim, tá bom, minha filha, vamos lá, vamos marcar. Vai por dentro, glória a Deus. Glória a Deus, no dia do ano novo, que ela deu testemunho, eu ia falar, tanto é que eu subi para falar, mas aí eu falei, vou ver se ela vai falar. Deixa ela falar, né? Esse é o momento dela. Aí ela pegou e falou que uma das maravilhas de 2024 foi que Deus resgatou ela. E resgatou mesmo, está sendo transformada. Glória a Deus.
Tá sendo você vê nela assim, nitidamente a mudança. Ela tem aluna, né? A aluna caminha com ela, graças a Deus. Era uma das minhas orações junto com a da aluna, né? Quando a gente ia para a igreja junto, eu falava para ela assim, ó, qualquer dia desse vai ser eu, tua mãe e você, caminhando para a casa do Senhor. Porque a criança pergunta, né? Sim. Ela perguntava, por que nós vamos para a igreja e minha mãe não vai? Eu falei, calma que ela vai. Vamos orar, vamos continuar orando. E ela, graças a Deus, ano passado, se reconciliou e voltou. Está frequentando a Maranata. Já está até trabalhando na Maranata. Glória a Deus. É filha de Suzy, né? Eu a vejo lá na igreja, parece que ela tá toda na área de mídia, né? Isso. Fotografia, essas coisas todas. Que legal. É muito bom, né? É, maravilhoso. A gente ter os nossos filhos envolvidos na causa do Senhor. Sim, muito bom, maravilhoso. Você falou sobre o período que você teve que ficar de cama, né, se recuperando do infarto, e você falou que esse momento foi um momento que você se aproximou de Deus de forma mais legítima, né, que você teve mais tempo para ler a palavra e tal. Você sentia que antes disso tinha desânimo para buscar a palavra? Tinha, totalmente. Como é que foi essa... Vontade zero. Eu, devido à cirurgia e devido ao infarto todo, porque em 2021 eu infartei de novo. Foi um infarto silencioso, mas foi um novo infarto. Eu ficava muito desanimada, não tinha vontade. E foi aonde eu fiz mais uma oração para o Senhor, né? Eu falei, Senhor, eu não quero ficar nessa tristeza, eu quero conhecer as tuas maravilhas. Eu quero saber o que o Senhor tem para mim, eu quero conhecer, quero me aprofundar. Mas esse desânimo não era só por causa dos processos de enfermidade. Não. Tinha a ver com sua alma, seu espírito abatido. Sim. Estava abatido, achava que não tinha mais jeito, porque os médicos falam as piores coisas para você, né, quando você está enferma, né? Ah, eles falam? Falam. O diagnóstico é sempre de... Teve uma médica que falou para mim, que eu brinquei com ela, né? Eu falei assim, poxa, achei que a senhora fosse me operar, uma gastro. Eu falei, achei que a senhora ia me encaminhar para o seu esposo, que é cirurgião plástico, para ele me operar, para me botar toda durinha. Ela falou assim, Deus me livre, você é uma bomba relógio. Que isso? Você é presente de grego. Caraca. Ninguém vai querer operar você. Aí, quando eu cheguei no carro com a minha irmã, eu falei assim, olha, se fosse em outro tempo, essa daqui é arrasada. Mas eu sei que eu sou a menina dos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz isso. Então, eu não vou me apegar nisso que ela falou. Você escuta assim as piores coisas, então você já não está bem. Escuta uma coisa dessa, então você fica mais deprimida ainda. Foi onde eu fiz uma nova oração. Aí comecei. A minha mesa da sala era só Bíblia. Só Bíblia. Aí eu louvava, meu filho gravava louvando. Ela fazia você louvando. Eu falei, não bota isso para ninguém, não. Ela, mãe, escuta você louvando. Eu falei, eu estou adorando a Deus. Ainda bem que não chega lá assim dessa forma para ele. E foi um tempo maravilhoso. Como eu cresci ali espiritualmente. Maravilhoso. Glória a Deus. Muito bem. É tão bom a gente poder ouvir pessoas como você que tiveram um encontro com Jesus, que sentiram esta ação poderosa de transformação dentro da sua vida, porque você, como disse aqui, você se conhecia, você sabia quem você era, até onde você poderia chegar, né, dentro das questões da desobediência, da distância de Deus. E aí você tem um encontro com Deus de uma forma inusitada, e daí tudo começa a acontecer, os vícios vão se acabando, os maus hábitos vão terminando, sendo exterminados, você vai crescendo na fé. E sem cobrança, né? Ninguém te cobrando para você mudar. Você toma aquela consciência, o Espírito Santo te incomoda de forma tal que você não consegue cometer mais aquilo. Não tem uma pessoa falando, ó, você não pode fazer isso, você não pode mais fazer aquilo. Não foi dessa forma. Foi natural, Foi né? natural. Foi mudando naturalmente. E louvo a Deus por isso. Hoje você é uma pessoa transformada, uma discípula do Senhor Jesus, envolvida na causa do Senhor, servindo a Deus na igreja, servindo aos irmãos. Sim. E um testemunho vivo de que o Senhor Jesus continua o mesmo, continua transformando pessoas. E esse é o maior milagre de nossas vidas. A gente dá testemunho de curas de enfermidades, de milagres na área financeira, mas, na verdade, biblicamente falando, o maior milagre é o milagre da salvação, o milagre da transformação em Cristo Jesus. Amém. Não é verdade? É verdade. Quando Ele nos pega
aquele farrapo de gente, né? Destruído pelo pecado, condenado a viver distante de Deus, eternidade adentro, não é? E o Senhor muda tudo a partir de um momento em que confessamos a Ele como nosso Senhor e como nosso Salvador. A gente, as cadeias, as ilhargas que nos prendem vão caindo por terra e a gente, livre, perdoado pelo Senhor Jesus, começa uma nova jornada, agora não mais para o inferno, para o distante de Deus, mas para perto do Senhor. Amém. Amém? Amém. Com expectativas e promessas de vivermos com Ele a eternidade. Amém. Amém. Que isso é o que nos move a sermos crentes em Jesus. Essa promessa que o Senhor Jesus nos dá, Sim. de que a morte não acaba conosco, não nos leva para o sepulcro e acaba ali, não. Nós temos uma vida eterna. Não Amém. seremos derrotados pela morte. Exatamente. Assim como Cristo venceremos a morte. Amém. O que eu achei muito interessante, eu acho que também vale a gente destacar, é que no período que você teve o infarto e foi obrigado a ficar de cama, que assim, talvez essa história estivesse sendo escrita para a morte, né? Talvez isso fosse acontecer para te levar para a morte ou para trazer muita tristeza. Mas quando Jesus está nessa história, a coisa muda. E aí, um momento que seria triste, penoso, de depressão, porque você não pode mais trabalhar, você está em casa, você já não consegue mais fazer aquilo que você estava fazendo antes, porque se você está num pós-operatório, os médicos estão te pilhando, falando que você tem que ficar quieta, não sei o que e tal, ser um momento de muita tensão, muita tristeza, e aí você percebe que, peraí, não, Deus está me dando um momento para chegar perto dele. É uma oportunidade. E aí você você muda a ótica, que seria um momento de tristeza, de angústia, se torna um momento que você hoje lembra e fala, cara, que foi um momento bom. Foi. Não faz nem sentido não isso. Faz, as pessoas falam que eu sou louca. Exato, não faz nem sentido. Mas, cara, olha que interessante. É exatamente isso. Porque a vida com Cristo, né, leva a gente a viver coisas sem sentido nenhum para visão do mundo. Exatamente. Né? Naturalmente a pessoa estaria triste, amargurada, desesperançosa, e nesse momento que seria um momento e acabam dizendo que esse foi o momento mais terrível. mais terrível da vida. E ela está falando, não, foi um momento maravilhoso. Não posso dizer isso. Um momento de encontro com Deus. Isso é muito insano. Quando eu começava a ler, quando eu comecei a ler Gênesis, quando eu comecei a ler a passagem, eu falava assim, mas que povo burro. Deus estava ali fazendo um milagre para eles, e eles... Aí o Espírito Santo ministrava. Esse é você. Calma, não julga tanto. Isso é maravilhoso, você ler a palavra de Deus e ela vir de encontro com você, sabe? Te mostrar, ó, essa é você. Você precisa mudar aqui, você precisa mudar aqui. Isso é milagre. Você fica vendo um espelho ali o tempo inteiro, tipo, caramba. É maravilhoso. Isso é milagre. E é lógico que o Senhor não terminou ainda. Não. É lógico que essas manchas maiores na nossa vestimenta espiritual, elas aparecem, né? E o Senhor vai nos ajudando a tirá-las, nos lavando com o sangue de Jesus. Mas existem outras manchas menores, às vezes, que nós percebemos, né? É o ajuste fino. O Senhor começa a ajustar. E às vezes o ajuste fino é pior do que o outro, né? Porque o outro estava aparente, né? Está todo mundo vendo, né? Mas tem umas coisas que nem todo mundo vê. Confronto, né? Não é? Que só se manifesta às vezes em momentos específicos, mas que é o bandidozinho que está querendo descer da cruz. Que precisa ser domado. Que precisa ser domado e ser crucificado com Cristo. Pastor. Amém. Glória a Deus. Que bom, querida. Que bom que o Senhor Jesus começou essa boa obra na sua vida. E graças a Deus que Ele vai terminar. Em nome de Jesus, amém. Você é um testemunho vivo, não só de cura,
mas também de libertação, de transformação. Verdade. E o maravilhoso é que não só você percebe isso, mas principalmente as pessoas que convivem com Sim. você, que são seus familiares, são seus filhos, Sim. não é? Pessoas que perceberam, que olham a Suzy ontem e a Suzy hoje. Nova Suzy, né? A nova Suzy Nova Suzy. é uma versão totalmente diferente, transformada Glória a Deus. Amém. pelo poder do Senhor Louvado seja o Jesus. Senhor. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. É isso aí. É essa a proposta do Evangelho para você, que ele transforme você em uma nova criatura. Amém. E o melhor, o texto bíblico diz que o alvo de Deus é nos fazer parecidos com Jesus. E cada vez que nós vamos sendo limpos, libertos dessas cadeias, desses maus hábitos, de todos esses processos mundanos e pecaminosos, o Senhor vai implantando em nós o seu querer, Amém. amém? Vai Sim. implantando em nós a pessoa do Senhor Jesus. E aí a gente começa a se parecer com Jesus. Amém. Amém. Exatamente. Amém? Amém. Que pastor. alegria, que bênção, Que legal. Suzy, ter Obrigada. recebido você aqui no podcast, trazendo esse testemunho tão lindo de Amém. transformação. Verdade. Tem que falar, né? Tem que abrir a boca. Nossa gratidão a Deus pela sua vida, Amém, pastor. pela sua presença aqui conosco. E eu espero, em nome do Senhor Jesus, que testemunhos como esses, impactantes, possam continuar vindo aqui para a mesa do podcast para abençoar a Amém, nossa Jesus. vida. Glória a Deus. Amém. Amém. É isso aí. Amém. É isso aí, vamos embora. É isso. Já fechou. Amém. Tá perfeito. Que Deus abençoe você, Suzy. Amém, Que pastor. Deus nos Vocês abençoe. Amém. Que o Senhor Jesus continue com a sua boa mão sobre nós. Amém. Até o próximo podcast, até o próximo Na Real, Valeu. em nome de Jesus. Um grande abraço.